Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, como estão todos vocês? É um prazer nesta manhã, nesta segunda-feira, não é? Estarmos juntos meditando na palavra de Deus, agradecendo a Deus pelos cultos que tivemos em todas as nossas igrejas aqui dentro do estado de Pernambuco, como também nos países onde estamos com nossa base missionária: Portugal, Argentina, não é? Alemanha com a nossa missionária Benilda e a nossa parceria missionária com o projeto Florescer África com a missionária Isa. Que Deus abençoe a vocês, servos do Senhor Jesus, como também a todos os nossos irmãos, companheiros, amigos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários locais que estão fazendo a obra do Senhor Jesus com muita alegria. Eu sou o pastor Severino do Ramo, pastor sênior do Ministério AD Adoração, com aquela célebre frase que nós falamos: uma promessa de Deus para as nações. Definindo o nosso ministério, Ministério AD Adoração, é um ministério 100% missionário, focado na obra missionária. E eu quero agradecer a Deus e agradecer a você, parceiros missionários, que ajudam-nos a vivenciar o melhor de Deus a cada dia e a cada instante. Que Deus os recompense, os abençoando sempre em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? A todos os irmãos do Limoeiro, né, do culto de ontem, culto da família. Ontem foi um culto destinado à família. Reunimos as famílias para estar adorando a Deus junto, tá? Mas quero ler um texto, né? Vamos ler junto aqui um texto da palavra de Deus, que é a nossa leitura devocional diária. Hoje nós estamos aqui na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 3, 4 e 5, tá? Que diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de um para com os outros. Quando eu leio um texto como esse, eu gosto de aplicá-lo 100% à minha vida. Texto que esse que diz que devemos dar graças a Deus pelos irmãos. Como é bom quando uma igreja, quando um ministério sabe agradecer a Deus pelos irmãos, pelas bênçãos que temos um com o outro, a comunhão, não é? E eu creio que igreja é isso, igreja é viver em comunhão, agradecendo a Deus uns pelos outros. Somos diferentes, mas somos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a diferença de uma igreja, quando ela procura vivenciar a unidade em Cristo Jesus, sem barreiras, sem atropelos, sem denigrir ninguém, sem ferir ninguém, sem machucar. A gente vai adorar a Deus. Eu luto muito para que o nosso ministério seja um ministério de adoradores. Isso é, que vai ao santuário adorar a Deus em comunhão com os irmãos, mesmo reconhecendo as falhas e defeitos, não importa, porque estamos nos aperfeiçoando e melhorando a cada dia. Então, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. A fé deve crescer, ela deve desenvolver, aumentando a nossa fé, não apenas em palavras, mas em ações, porque muitas vezes nós observamos que a fé é uma teoria para alguns, parece algo apoteótico, e a fé é tão simples, porque a fé que uma vez foi dada aos santos. Então vamos caminhando nesta fé para fazer o melhor, para glorificar o nome do Senhor Jesus. O mesmo texto diz que essa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Eu creio em uma igreja em que a harmonia possa ser a base sólida do crescimento e de desenvolvimento, não é? Eu não consigo entender uma denominação ou uma igreja onde as pessoas vivem disputando poder e espaço. Eu creio em uma igreja onde cada um tem seu espaço de servir, de adorar a Deus da melhor forma possível. Eu creio em uma igreja em que deixa as pessoas livre para adorar a Deus. Se não querem adorar a Deus, procure outro lugar, mas que ela tenha liberdade, o seu livre-arbítrio de adorar e servir a Deus como ensina as Sagradas Escrituras. Porque a Bíblia é o manual, é ela que tem a regra de fé,
a forma de viver. Eu não consigo entender um ministério em que as pessoas vivem sufocadas, aprisionadas, porque muitas das vezes os grandes líderes e líderes pequenos, eles querem impor uma fé na pessoa, que a pessoa viva aquela fé que ele interpreta. Eu gosto de viver a fé que a Bíblia me dá. Eu creio na palavra de Deus e creio nessa unidade. Então a Bíblia é tão clara que diz que a caridade de vós aumenta de uns para com os outros. Eu vejo aí o respeito, um respeitando o outro. E eu uso muito esta palavra que digo aos irmãos e aos amigos. Quer ser honrado? Honre. Quer ser amado? Ame. Quer ser servido? Sirva. Você é o primeiro modelo. Você é quem tem que dar. Não é? É tanto que na nossa igreja você é livre para ir e vir o dia, a hora que quiser. Ninguém é forçado a ficar e ninguém é forçado a fazer nada. Quantas vezes já tivemos obreiro que começa depois, não, pastor, eu não tenho vocação para o ministério, eu quero ficar sentado aqui. E nós tratamos ele da mesma forma, com o mesmo carinho. Já em outras denominações, se você disser que não quer servir a Deus ou em alguma função, ele é escanteado, ele é desprezado. E entre a roda de amigos é até difamado. Isso traz problema sério para a família. Por isso que eu vejo muita gente doente, muita gente triste, porque comentam da atitude de cada um. Em nosso ministério eu tenho irmãos que já foram ministros, obreiro, e dizem, não, pastor, eu prefiro ficar sentado, ou mesmo não me envolver, mas servindo a Cristo, adorando. E eu honro e o respeito pela atitude. É bem melhor ser claro e ser fiel do que ficar sendo obreiro com falsidade, armando o laço. Eu sei o que é sofrer essas armações, porque a maioria de vocês me conhece de onde eu vim. Eu vim do ministério da IADPE, servi toda a minha vida, mas no dia que tomei a decisão de que ia começar um novo ministério, que não queria viver debaixo de um jugo humano, de um sentimento de dominação pessoal, meu irmão, dentro de 2 horas eu era o vilão da história. Então há 5 anos atrás eu tomei a decisão, junto com a minha esposa, a missionária Eliane, de sair do ministério que nós estávamos para viver uma vida livre de adorador a Deus, livre debaixo do jugo da palavra de Deus. Mas disseram que nossa igreja era mundana, disseram que nossa igreja era uma igreja de desviado. E quando abríamos uma congregação, eu vi os comentários nas redes sociais, diz, a besta está dando cria. É impressionante como as pessoas estão torcendo o evangelho de Cristo, uma dominação ferrenha. Então eu criei um propósito, na adoração você é livre para servir onde, como e quando você quiser. Porque cada um vai dar conta de si diante de Deus. Então é só você suportar os ataques, mas fazer o que é correto diante do Senhor de Deus. E fazer o que o Senhor mandou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é o que eu vejo nesse texto aqui. Que a caridade, né, de cada um de vós aumente de uns para com os outros. Apoiando, ajudando, fortalecendo. Ninguém é igual, ninguém é perfeito, mas todos somos templo e morada do Espírito Santo. Então que nesta manhã você possa desfrutar desse sentimento maravilhoso de amar e de servir um ao outro. Olha, no versículo 4 de 2 Tessalonicenses, ele diz, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então quero aplicar esse texto, esse versículo, para você hoje, meu amigo, você, meu irmão, que diz o seguinte, de maneira que nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Eu quero me gloriar de você nas igrejas, contar o seu testemunho, contar a sua história, o que você passou, o que você está passando, e o que você enfrentou, o que você vai enfrentar e se tornar um verdadeiro vencedor. É isso que importa. O que Paulo está ensinando nessa carta, Paulo diz, eu me glorio nos meus irmãos, eu tenho prazer de dizer que ele é meu irmão. Já em outras denominações, em alguns lugares, você não pode se gloriar no irmão. Você não pode, na realidade, não é, mostrar a vitória daquele irmão que já acham que é competitividade. Eu lembro-me quando estava no ministério anterior, servindo a Deus, de quando em quando eu encontrava uma pessoa dizer assim, vamos botar um freio nele, vamos segurar ele, tá avançando muito, está correndo muito. Claro, o reino de Deus tem que avançar. O tempo é curto, eu tenho que correr contra o tempo. Caramba, há 10 anos atrás eu tinha 50 anos, agora eu tenho 60. E eu não consigo mais voltar aos 50. Há 20 anos atrás, não é? Eu tinha 40, agora eu já tenho 60. E já não tenho a mesma força, já não tenho mais as mesmas habilidades físicas. Apesar que nós crescemos, desenvolvemos.
Eu quero dizer a você, aproveite todo o tempo de vida que você tem, a sua energia, a sua saúde. Não se prive de fazer a obra de Deus porque alguém está te tolindo, alguém está tentando impedir, alguém está tentando te amarrar. Liberte-se em Cristo Jesus. Libertar em Cristo Jesus, libertar-se em Cristo, não é ser liberal, não é se mundanizar, é ser servo de Deus em meio de uma geração corrompida e pervertida. Faça a obra de Deus enquanto é dia, porque quando você não tiver mais força, alguém vai dizer, passou a vida toda e nada fez. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Eu sei que Paulo dizia claramente que ele se gloriava, não é? Eu me glorio de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Paciência e fé. Então você tem que ter paciência para poder vencer as lutas, as batalhas e as dificuldades. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ter paciência é acreditar que Deus está fazendo, porque você está no caminho certo, você está caminhando na presença de Deus. Então nesta manhã eu quero trazer essa palavra para você, que você deve andar com convicção, de cabeça erguida, não importa o que estão tentando fazer contra você, desde que você seja um homem ou mulher de Deus, pague qualquer preço e nós vamos nos gloriar de você, contando também a sua história. Paciência e fé, e em todas as vossas perseguições. Amado, cristianismo é ser perseguido mesmo. Ser discípulo de Cristo é sofrer perseguições. Não tem como escapar dessa realidade. Há pessoas que acham que aceitando a Jesus vai ficar livre de dificuldades na vida. Isso é um ledo engano. Você vai encarar as dificuldades, você vai encarar os problemas, você vai encarar as barreiras que se levantam, mas com paciência e fé você vai vencer. É isso que nós fazemos e vencemos a cada dia. E em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. O verdadeiro cristão, ele suporta as aflições. Eu quero começar essa semana dizendo, suporte, resista, não volte atrás, não afrouxe, não saia do seu lugar de crente em Cristo Jesus. Eu não estou falando de um lugar físico, de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. Não, eu estou falando que você tem que resistir o dia mau. Você tem que resistir às vicissitudes, às lutas desta vida, com coragem, com convicção. Eu mesmo já tenho enfrentado muitas barreiras. Na realidade, eu só entendi mesmo o que era dificuldade e só entendi mesmo o que era enfrentar lutas no dia que tomei a decisão de fazer a vontade exclusiva de Deus. Porque durante muitos anos, 27 anos, que eu vivi no ministério de ADPE, como pastor, como missionário, servindo a Deus junto com os amigos que ali tinha, parece que eu nunca enfrentei dificuldade. Porque de certa forma eu era amado, respeitado e honrado por todos, não é? Pastor de algumas igrejas dentro do estado, nunca me meti na vida de ninguém, cumpria as determinações, cumpria as normas que me passavam, mas a partir do momento que eu abri os olhos para a obra de Deus, aí a coisa mudou de figura, não é? Eu lembro-me que um dos líderes chegou para mim e disse, você é meu amigo ainda? Porque eu vejo que você não está querendo fazer mais do que nós fazemos. Você tem que ser mais austero. E eu disse, não, mas eu não posso ser austero com quem não merece ser austero, não é? Eu não posso denigrir ou castigar ou difamar alguém só porque ele não está concordando com alguns pensamentos. Eu vejo pessoas concordando com a Bíblia. Então, se eu concordo com a Bíblia, quer ver um resumo prático dela? Sem paz e santificação, ninguém verá Deus. Deu para entender? Sem paz e santificação. Tem pessoas que pensam que para chegar no céu tem que estar dentro do ministério, agarrado, obedecendo cegamente a condutas e normas e preceitos humanos em cima do que ensina a palavra. Mas eu descobri algo que não é uma descoberta, é a revelação prática. Sem paz e sem santificação, tudo é perdido, não vale nada. De que adianta ter um grande império, de que adianta ter um grande monumento histórico, mas se você não tem paz nem consigo, nem com seu irmão. Se você vive armando e você vive batalhando para ter cuidado para que ninguém puxe teu tapete, que firmeza é essa? Você está firmado aonde? Na areia ou no tapete? Porque quem está firmado em Cristo não tem medo que ninguém puxe o tapete. E que puxar o tapete de quê? O que é que você está fazendo de errado que tem medo que alguém puxe esse seu tapete? Permaneça firme,
olhando para Jesus, porque você está edificado em uma rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Então Paulo dizia aqui na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 3, não é isso? No capítulo 1, versículo 4, não é? Que ele disse que glorificava a Deus, de maneira que as igrejas eram o palco onde ele falava do amor de Deus, de mostrar as vitórias dos irmãos. Ele disse: olha, por causa da vossa paciência e fé. Eu quero dizer a você nesse dia, tenha paciência, acredite, você não está só. Deus te chamou, Deus está te convocando para fazer a diferença. Os dias são maus, são difíceis, tribulosos, mas também não se aferre em promessas vazias de homem. Aferre-se, segure-se na promessa da palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus fluir na sua vida. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você não é escravo de homens, você serve a homens porque está servindo a Deus. Para mim servir a Deus fielmente, eu tenho que servir a homens, mas não ser manipulado por homens e não ser dominado por atitudes humanas, e sim pela palavra. De maneira que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas. Agradecemos a Deus pela vida de você, que é um verdadeiro instrumento na mão de Deus. Glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, falando no seu nome, mostrando o quanto você é importante para o reino de Deus. Se você está no lugar onde as pessoas tentam macular, diminuir, te esconder, quantas vezes chegavam para mim alguns líderes e diziam: você tem que se negar, você tem que se anular, você não pode aparecer. Caramba, pelo amor de Deus, eu sou luz e sal nessa terra. Ninguém pode esconder uma luz ou um farol debaixo de uma cama. Tem que aparecer. Agora, que você diminua e Cristo apareça. Esta mensagem bíblica. Importa que ele cresça e que eu diminua. Porque quanto mais eu diminuir, eu transmito e reflito a glória de Deus. Este é o verdadeiro caminho. Mas as pessoas, às vezes, não é? Como um líder chegou para mim e disse: você quer meu lugar? Eu disse claramente: não, meu amigo. O lugar que Deus deu é seu, ninguém toma, a não ser que você jogue fora. E Deus te substitui. E Deus realmente faz uma substituição. Porque a quem tem será dado, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja o exemplo de grandes líderes que perderam tudo que tinha, construíram um império gigantesco, mas não valorizaram o império que Deus pôs em sua mão para administrar. Eu lembro que um determinado líder disse para mim: disse, o bom é começar bem e terminar bem. Eu digo: verdade, quem começa bem tem que terminar bem. Mas tem muitas pessoas que começam bem e terminam mal. E por que terminam mal? Porque não honram a Deus, não honram seu semelhante, não honram os filhos de Deus. Quer ser honrado? Honre. Mas nunca seja um puxa-saco. Porque todo aquele, não é, subservente, qualquer pessoa que é subservente, geralmente é um traidor. Ele vai tentar puxar você para baixo. Mas você tem que ser servo, porque o servo serve com prazer. Não servo escravo dominado pelo Senhor, servo voluntário que serve por amor. Então, essa é a grande verdade que nós temos que entender e compreender. E Paulo vai escrever o Tessalonicenses, ele diz: por causa da vossa fé e paciência, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então nós suportamos essas aflições. E nós sofremos, mas sofremos verdadeiramente servindo e honrando a Deus. Eu não volto atrás. Eu não desisto. Chorando e gemendo. Mas eu tenho certeza que vou semeando a preciosa semente. É por isso que eu vejo muitas pessoas chegam ao nosso ministério, muitos pastores, muitos obreiros, e desistem da caminhada. Porque a maioria vem atrás de emprego. A maioria vem atrás de posição, querendo mandar e dominar as pessoas. No ministério da oração não, você não pode impor dominação nas pessoas. Você tem que abrir espaço para que as pessoas mostrem quem realmente ela é. Olha, quando você domina muito, diz assim, meu avô já dizia que quando você espreme muito, aperta demais, escorrega entre os dedos. Depois um obreiro me deu uma lição um dia, que disse o seguinte: se você pegar um passarinho na sua mão, nem aperte muito, nem afrouxe. Se você apertar demais, você mata. E se você afrouxar demais, ele vai embora. Então tem que saber conviver. A segurança em unidade, em propósito. Você não pode ser demasiado justo, nem demasiado ímpio. Você não pode ser ímpio e ser justo ao mesmo tempo. Você tem que ser justificado e entender o amor de Deus.
Então Paulo falava desse sofrimento e das perseguições que você passa. Eu estou falando para você nesta manhã. Alegre-se, glorifique a Deus nas perseguições e nas aflições. Porém, eu quero te dizer, não é que você faz coisa errada e sofre a perseguição e diz que é de Deus. Não, não, não. Se você errou, você vai pagar pelo seu erro. Se você cometeu algum delito, vai ter que pagar pelo seu erro. Eu estou dizendo perseguições quando as pessoas não querem que você faça a obra de Deus. Quando eles começam a atrapalhar a obra de Deus em sua vida. Começam a denegrir, começam a fazer com que você perca até a motivação de fazer a obra de Deus. Mas o verdadeiro servo de Deus chamado, parece que quanto mais aperta, quanto mais difamam, quanto mais perseguem, mas ele se fortalece em Cristo. É o contrário daquele que é reprovado de Deus. Paulo também diz que a prova clara do juízo de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Não é? Nós suportamos, mas também é a prova clara do juízo de Deus, para que sejais ávidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, vamos seguir em frente, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que nos fortalece e aquele que nos dá vitória. Então, amado, vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. Do seu amigo e pastor Severino do Ramo, Ministério AD Adoração, uma promessa de Deus para as nações. Vem conosco adorar a Deus e juntos servirmos a Ele da melhor forma possível. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Até lá.